Olá, oitavo ano! Estou aqui de volta, agora com aula de espanhol. Hoje nós vamos ver divisão silábica e las conjunciones. La división silábica, divisão silábica. Regras básicas da divisão silábica na língua espanhola. Uma consoante sempre deverá ir acompanhada de uma vogal. A vogal somente poderá ficar sozinha quando não é precedida por uma consoante ou na existência de hiatos, como nos exemplos abaixo, abuso e aéreo. Ditongos e tritongos nunca se separam. Exemplo, Ruega, Uruguai. Quando uma vogal é fraca, acentuada e está junto a uma forte, elas se separam obrigatoriamente e formam um hiato. Exemplo, raiz. Nunca se devem separar as letras CH, LL e RR. Ducha, calle, carro. Uma consoante entre duas vogais se agrupa com a segunda vogal. Exemplo, divisa. Se há duas consoantes juntas entre duas vogais, a primeira consoante agrupa-se com a vogal anterior e a segunda consoante com a vogal seguinte. Mas os grupos cujo segundo elemento seja L ou R não se separam. Imaduro, comestible. Não podem ser separados os grupos de vogais e consoantes que formam uma sílaba. Exemplo, vendreis. Nunca se devem separar as letras GU e QU. Essa regra é igualzinha na língua portuguesa. Exemplos, máquina, cargueiro. A letra H não é deixada no final da sílaba. Exemplo, reacer, deshonesto. Devemos separar os encontros consonantais PT, BS, CC, MN, CT e outros. Exemplo, inepto, absurdo, ación, column, perfecto. Las conjunciones ou conjunções. As conjunções são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou de duas orações. Estas orações podem estabelecer uma relação de coordenação, ou seja, uma está relacionada à outra, mas não há dependência entre elas, ou estabelecem uma relação de subordinação, ou seja, uma depende da outra para ter o sentido completo. Conjunções coordenadas ou coordenantes. Em português, conjunções coordenadas. As conjunções coordenadas em espanhol se dividem-se em várias. Nós vamos estudar algumas. Copulativas. Unem termos ou orações que expressam ideias similares, estabelecendo uma relação de adição. Ni rojo, ni morado. Prefiero verde. Nem vermelho, nem roxo. Prefiro verde. Tengo para desayunar pan e leite. Tenho para o café da manhã pão e leite. Quiero mi gaseosa com limão e hielo. Quero meu refrigerante com limão e gelo. Cuidado! A conjunção I muda para E quando a palavra que a segue começa por I, IH, seguida de consoante.
Son padre e hijo. São pai e filho. Este livro é fácil e interessante. Este livro é fácil e interessante. Disjuntivas. Unem termos ou orações que expressam ideias opostas, estabelecendo relação de exclusão. O, U. Há que ter 2 ou 3 alunos. Tem que ter 2 ou 3 alunos. Cuidado! A conjunção O muda para U quando a palavra que segue começa por O ou HO. São 7 ou 8. São 7 ou 8. Quando a conjunção O aparece entre números, deve ser acentuada para não ser confundida com o número 0. Doce ou 15. Distributivas. Unem termos ou orações que expressam diferenças lógicas, temporais, espaciais ou de qualquer outro tipo. Exemplo: bien para mí, bien para tu hermano, tendrás que contarlo todo. Bem para mim, bem para teu irmão, terás que contar tudo. Ora por uma coisa, ora por outra, nunca consigo estudar. Ora por uma coisa, ora por outra, nunca consigo estudar. Uno para mim, outro para ti. Um para mim, outro para ti. Haya em trem, haya em autobus, iremos igual. Seja de trem, seja de ônibus, iremos igual. Adversativas. Unem termos ou orações que se contrapõem entre si. Me gustaría ir, pero no tengo dinheiro. Gostaria de ir, mas não tenho dinheiro. No quiero té, sino café solo. Não quero chá, mas sim café preto. No les gustam comer frutas, sino maçãs. Não gostam de comer fruta, exceto maçã. Outras conjunções que designam ideias contrárias são excepto, no bastante, antes, antes bien, a pesar de, contudo, más bien, fuera de. Distributivas. Indicam que as ações se alternam por motivos lógicos, espaciais ou temporais. Um no outro, aqui, ali, bien, bien, haya, haya. Exemplo: uns cantam, outros bailam. Uns cantam, outros dançam. Conjunções subordinadas ou conjunções subordinadas. Essas conjunções somente unem duas ou mais frases que formam uma frase composta por subordinação. Nas frases compostas subordinadas, existem uma frase principal independente e uma ou mais frases subordinadas, sintaticamente dependentes da frase principal. As conjunções subordinadas se subclassificam em causales. Unem a frase subordinada que expressa a causa da frase principal. Porque, haya que, puesto que, como. No como marisco porque sou alérgico. Consecutivas. Unem a frase subordinada que expressa a consequência da frase principal. Luego, assim que, com que, de modo que,
tanto que. Tanto gritou que se quedou sem voz. Comparativas. A frase subordinada se compara com a frase principal. Assim como, tal como, igual que, melhor que, pior que, tanto como. Corre como um lince. Coordiná-les. A frase subordinada expressa uma condição da que depende a frase principal. Se, sempre que, com tal que, com solo que. Com tal que no llueva, iremos à la playa. E aí, gostaram? Com isso, concluímos a parte teórica desta aula. Mas para que os nossos estudos fiquem completos, não deixem de responder as atividades propostas para vocês. Bom, quero deixar para vocês uma mensagem. É através do estudo que temos a melhor oportunidade para aprender como funciona o mundo. Gente, domingo é Dia das Mães. Não esqueça de dar aquele abraço apertado na sua mamãe. E eu desejo a todas as mães do IEOP um forte abraço. E a vocês, meus queridos, encontro no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!